Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. O vídeo de hoje a gente dedica para a entidade Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de plantas, tá? Inscreva-se, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Hoje vamos falar da orquídea sapatinho. Você conhece realmente essa espécie? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Sugestão encaminhada por algumas pessoas, principalmente porque são plantas que estão floridas normalmente na fase do inverno no sul do país, tá certo? Então, fique até o final do vídeo que a gente vai dar algumas dicas para vocês sobre essa espécie, tá certo? A orquídea que eu estou falando, né, é essa orquídea aqui, tá certo? Conhecida como sapatinho, né, tá certo? Ou sapatinho de princesa, ok? É muito provavelmente pelo tamanquinho, né, que ela se forma, tá certo? Nessa formação da flor, ok? Então, essa orquídea aqui, pessoal, olha, ok? É muito fácil de cultivo, tá? Não tem muita dificuldade, tá certo? E elas florescem basicamente, né, no inverno do sul, tá? Em baixas temperaturas, a partir de maio, junho, a gente já tem essas espécies floridas, né? E a grande vantagem dessa orquídea, essa orquídea aqui, ela tá quase 2 meses florido, pessoal. 2 meses, tá certo? Então, essas são, na verdade, as grandes, digamos assim, vantagens dessa espécie de orquídea, tá certo? Então, a gente vai comentar um pouquinho, tá certo? A botânica dela e também o sistema de cultivo, tá certo? Vale lembrar também, tá, que essas espécies, a grande maioria das espécies de sapatinho, né, que são os Paphiopedilums, tá certo? Elas não vão florescer em condições normais de norte e nordeste, tudo bem, pessoal? Ok? A gente vai comentar aqui qual a possibilidade, né? Eu não conheço todas as espécies de sapatinho, eu conheço várias variedades, mas normalmente elas são de poucas espécies, ok? Então a gente vai comentar aqui, tá certo? Sobre esse fator também, ok? Essas orquídeas chamadas sapatinho do gênero Paphiopedilum, tá certo? Elas são mais ou menos em torno de 80 gêneros e a grande esmagadora maioria dessas espécies são terrestres, pessoal, ok? Elas não são epífitas. Então, quem colocar essas orquídeas depois da floração, amarrar em árvores, vocês vão estar condenando essas plantas à morte, viu, gente? Ok? Elas são orquídeas terrestres, tá certo? Então a gente vai falar sobre isso.
E normalmente essas variedades que eu acabei de apresentar para vocês, elas são variedades, né, de regiões tropical, semitropical, tá certo? Então são regiões em que elas têm inverno, tá certo? Não é um inverno rigoroso de neve, tá certo? Mas são climas onde você tem temperatura aí chegando inverno a 10, 15 graus centígrados, que é o normal desses países, né? Elas são asiáticas, né? Então elas são encontradas desde do Japão, China, tá certo? Indochina, toda aquela região, tá certo? E necessita-se desse estímulo, tá? Que é o frio para que haja indução da gema floral. Ok? Por isso que, por exemplo, em Fortaleza, em Belém do Pará, essas orquídeas elas vão continuar vegetando, mas elas não têm essa indução, tá certo? Pelo frio, tá? Ok? Então, com isso, elas só vão vegetando e não vão florescer nos aspectos naturais. Artificialmente, a gente pode conseguir, tá, a indução floral, mas fora isso, muito difícil você conseguir uma floração como essa orquídea que eu mostrei para vocês, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Vamos falar um pouquinho do cultivo dessas espécies de orquídeas conhecidas como sapatinho, né? Conforme eu falei, né, elas são orquídeas terrestres, tá certo? Então, o substrato dela tem que ser, tá certo, um substrato mais fino, né? Não pode ser daquelas substrato como é utilizado para outras orquídeas epífitas, né? Que a gente fala aqui das Phalaenopsis, das Cattleyas. Tá? Essa aqui utiliza-se o mesmo substrato que eu utilizo para violeta africana, tá certo? Para palmeiras, tá certo? Então são substratos para plantas terrestres, ok? Então esses são os substratos adequados para essa cultura, tá certo? Então substrato, por exemplo, que tenha uma boa porosidade, tá? E pode também ter alta retenção de umidade, né? Por exemplo, né? Na fibra de coco tratada, por exemplo, ok? Nas trufas também elas vão muito bem, ok? Desde que tenha uma certa porosidade, né? E capacidade de retenção de água, ok? Ou seja, nesse caso também, tá? Você não pode ficar encharcando muito o seu substrato, porque ela pode acabar, tá, apodrecendo as raízes e você pode perder a sua planta, ok? Então uma rega, tá certo? Dependendo do substrato que você utilize, tá? Você só vai fazer a próxima rega se o seu substrato já estiver, tá, secando, ok? Não mais do que 2, 3 vezes por semana em um ambiente que não venta seria mais do que suficiente, tá? Com relação a adubos, né? Eu cheguei a trabalhar com essas espécies, nós chegamos a ter mais de 20 mil vasos dessas orquídeas, certo? E a gente trabalhava basicamente com bocache, ok? Mas chegamos a trabalhar também com adubos químicos, né? Tá? Principalmente na forma de adubos líquidos, né? Que a gente fazia aplicação juntamente, a adubação juntamente com o fornecimento da água na forma de rega, ok? Elas são plantas mais resistentes em salinidade com relação às orquídeas epífitas, mas jamais utilizamos, por exemplo, o NPK tradicional para essas plantas, tá certo? Porque são muito concentradas e realmente acaba danificando, tá? Principalmente por fitotoxidez, que a gente chama por excesso de adubos, né? Elas acabam queimando as bordas das suas folhas. Então, nós só utilizamos substrato, por exemplo, tá? De baixa salinidade, ok? Você pode usar também os coats, tá certo? Pode usar adubo orgânico, desde que moderadamente, ok? E dependendo
da quantidade, dependendo do tamanho das suas plantas, coloque, digamos assim, uma colherinha, tá? Uma colherinha e meia, tá? No caso nosso do bocacha, a gente coloca uma colher, tá? De café, tá? Todo mês para essas plantas, tá certo? Com relação a pragas, doenças, né? No caso das pragas, né? Existem algumas cochonilhas, né? Principalmente de carapaças, que podem incomodar essas plantas, tá certo? Mas essas de carapaça você rapidamente consegue controlar, basicamente com pulverização de algum óleo mineral, tá certo? Ela bem diluída, né? E você faz a aplicação, você consegue eliminação das cochonilhas, tá certo? Tenho visto também um pouco de cochonilha, principalmente de raiz, né? Aí você tem que também trabalhar com substrato, né? Basicamente estéril, para vocês não ter este tipo de contaminação, ok? E com relação a doenças, principalmente, tá? Antracnose, aquelas que dão manchas arredondadas nas plantas, né? Elas acabam secando as folhas, né? Tá? Na forma redondinha, né? Você pode destacar essa parte infectada para que elas não passem para outras plantas, ok? Fora isso, né? Na verdade, é a morte por encharcamento. Acaba fazendo a rega em demasia e as plantas acabam morrendo, tá? Por excesso de água, tá certo? É uma planta muito tranquila, né? Se você fizer uma boa adubação, seria bem interessante. Uma coisa que também a gente conseguiu verificar, tá? É que com a adição de casca de arroz carbonizada, tá? A gente conseguiu perceber que as plantas ficavam um pouco mais resistentes, principalmente a doenças foliares, né? A gente acha que isso é devido ao silício, né, presente na casca de arroz, no caso que a gente usava carbonizado, tá certo? Necessita-se de mais pesquisas com relação a isso, mas o fato prático demonstrou que esse efeito da casca de arroz carbonizada foi muito benéfico para essas plantas, tá certo? Com relação à floração, como eu já disse, né, e eu já também falei sobre o Cymbidium. Se vocês não assistirem esse vídeo, por favor, clique aqui, assista o vídeo sobre a orquídea Cymbidium, que também tem esse mesmo problema do florescimento, né? Que é falta de indução pelo frio, tá certo? Como a gente está numa região, tá, de calor um pouco mais intenso, tá certo? Não há o estímulo da emissão da gema floral, ok? Então, isso é um problema, né? Você vai acabar você vai conseguir cultivar essas plantas, mas elas não vão florescer. Professor, mas existe alguma forma de induzir artificialmente essas plantas? Olha, deve existir, tá certo? Mas a gente ainda não fez nenhum teste, porque a gente precisa de material, né? Precisa de equipamento, né? E precisa também de ambiente para a gente fazer esse tipo de trabalho, tá certo? Mas com o tempo, com possibilidade, a gente vai fazer esse tipo de tentativa de indução floral. Tá? Vocês viram, né, que não é simplesmente você chegar numa floricultura, ver uma bela orquídea, adquirir, tá certo? Que vocês vão conseguir fazer a floração dessa espécie, tá certo? Aqui a gente fala tecnicamente o que ocorre com as plantas, tá certo? Então, não adianta você ter, se você for aqui, tá, do norte e nordeste, vocês não vão conseguir florir essas plantas, né? Elas não vão florir, tá, naturalmente, né? Elas vão ter que ter algum tipo de indução, que a gente aqui, né, precisamos ver o fator econômico também para ver se vale a pena induzir ou não, tá certo? Então, existe essas problemáticas, a gente tem que falar aqui a verdade, ok? As técnicas, mas são plantas de fácil cultivo, tá certo? Agora, vocês que estão no sul, né, vocês têm que obrigatoriamente ter essa planta florida todos os anos, ok? Essa planta que eu tenho aqui, daqui a pouco eu vou dividir, depois da floração dela, né? A gente vai dividir, fazer outras mudas. Então fique aqui no canal que a gente vai passar muitas orientações, né, para vocês, tá certo?
e encaminhe as suas dúvidas, suas sugestões, que isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá certo? Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo para uma entidade assistencial. Se vocês puderem ajudar o Lar Torres de Melo, essa entidade acolhe, tá, as pessoas que na verdade não têm condições de se manter, né? E qualquer doação, alimento não perecível, roupa usada, também fraldas geriátricas, é muito bem-vindo, tá certo? Eu vou deixar aqui, tá certo, o telefone para que vocês possam entrar em contato com eles e ajudar o pessoal, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho, conto com vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço, muito obrigado.